A MotoGP se apresenta para a reta final do campeonato. Faltam apenas 3 etapas para conhecermos o novo campeão da temporada 2024. E um novo personagem pode entrar na disputa. Quer dizer, já entrou, Marc Marquez. E ele pode tanto favorecer o Jorge Martin quanto o Pecco Bagnaia. Isso é muito bom para o campeonato de 2024, mas também de 2025. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Pedro Luiz Cuenca aqui, mais uma semana, mais um vídeo com vocês falando sobre o Mundial de Moto Velocidade, sobre a MotoGP. E no assunto do vídeo de hoje eu vou falar sobre Marc Marquez. Mas antes de entrar nesse papo, nessa conversa sobre o hexacampeão da MotoGP, eu vou dar aquele recado que vocês já conhecem. Deixe seu like, dá seu joinha, né? Curta nossos vídeos aqui no Grande Prêmio, também compartilhe com família, com amigos, com o mundo inteiro. E claro, comente aqui embaixo sempre de maneira respeitosa, porque a gente gosta de ler os comentários de vocês, é muito bacana também. E não se esqueçam de se inscrever nas nossas plataformas de vídeo e também de acessar grandepremio.com.br, porque tem conteúdo diário e muita coisa bacana para vocês, não só de 2 rodas, mas também do esporte a motor em geral, das 4 rodas. Então, acesse grandepremio.com.br para ficar bem informado sobre tudo que acontece no esporte a motor. Então vamos nessa, falar sobre a MotoGP, porque Marc Marquez foi o soberano no GP da Austrália. Por mais que não tenha feito a pole nem vencido o sprint, ele foi o grande destaque do final de semana em Phillip Island, porque mostrou desde o início um ritmo muito forte ali naquelas condições adversas. O primeiro treino livre foi cancelado pela forte chuva que caiu no circuito australiano, e depois, quando a pista deu uma secada na parte da tarde na sexta-feira, ele foi muito veloz apesar do vento forte. Andou bem na classificação, largou em segundo, mas na sprint largou mal. Caiu para o meio do pelotão ali, precisou fazer uma prova de recuperação para terminar na mesma posição que largou. Na corrida principal, ele fez uma coisa ainda mais estranha. E aí a gente precisa entender que esse é o Marc Marquez mais temido pelos rivais. Ele errou na largada porque ele foi tirar uma sobreviseira do capacete. Ela entrou no meio da roda, ele patinou na largada, caiu para 13º mais ou menos, e ainda na primeira volta já aparecia na 6ª posição. Conseguiu a prova de recuperação, caçou Pecco Bagnaia, ultrapassou, caçou Jorge Martin e passou nas voltas finais para levar a vitória. A terceira dele na atual temporada, essa que tem sido do ressurgimento do piloto espanhol. E por que esse é o Marc Marquez mais temido? Bom, porque é um Marc Marquez que supera os próprios erros, que consegue esquecer as falhas, os problemas que teve na corrida e ir para cima, sem se desconcentrar, sem se preocupar com problemas da moto, vai para cima e consegue vencer, consegue tirar bons pontos. Lembra muito o Marc Marquez ali de 2017, 18, 19, quando muitas vezes a Honda não tinha a melhor moto, ele ia caçar no braço do Vizioso, ou Viñales, ou Valentino Rossi. Esse é um Marc Marquez que os pilotos não querem ver nem em 2024 e nem em 2025, mas que vão ter que encarar muito nessas 3 etapas finais de 2024. Principalmente Jorge Martin e Pecco Bagnaia, que vão brigar pelo título em Tailândia, Malásia e Valência. Hoje, Martin tem uma vantagem de 20 pontos. Ele conseguiu recuperar os pontos perdidos no Japão. Então a gente vê que tem sido um efeito sanfona nessa temporada 2024. Uma hora o Pecco tira, uma hora o Martin abre a vantagem. E o Marc Marquez pode ser esse fator aí decisivo. Na Austrália, ele já conseguiu tirar esses pontos do Martin, que estava liderando a corrida, viu o Bagnaia ali em terceiro, e o Marc Marquez foi lá e conseguiu tirar esses pontos do piloto espanhol na reta final. Eram 5 pontos ali a mais que o Martin teria. Então é uma coisa que pode fazer a diferença nessa reta final do campeonato. E é bacana que a gente tenha um terceiro elo nessa disputa. O Marc Marquez ainda tem chances matemáticas de título. É muito difícil que ele consiga, mas ele ainda tem pouquíssimas chances. Então ele vai entrar ali leve, livre e solto nessas últimas etapas na Gresini. E pronto para tentar tirar o máximo que ele consegue dessa moto, já para treinar também para 2025. Então
ele pode de fato entrar nessa disputa, como a gente já viu ele entrando mais cedo na temporada. Teve aquela disputa com o Bagnaia no GP de San Marino, onde ele acabou ganhando também, sem se importar muito ali em, tô atrapalhando o campeonato não. É bem verdade que ali ele tinha muito mais chances de título e tinha muito mais o Bagnaia tinha muito mais a perder, assim como tinha o Martin hoje. Então, por ter o Marc Marquez livre e os dois postulantes ao título muito temerosos, muito preocupados em não perder ponto, em não cair, em não cometer nenhum tipo de erro, o espanhol pode se aproveitar e ser um fator decisivo nessa reta final de campeonato. E ele pode mexer tanto a favor de um lado quanto do outro. Mas aí você vai dizer, o que ele ganha? Ele não ganha nada. De um lado você tem o compatriota dele, o também espanhol Jorge Martin. E você pode pensar, bom, ele vai querer ajudar o piloto espanhol, a Espanha no topo. Nem sempre. Afinal, do outro lado está o companheiro dele, o Pecco Bagnaia. Talvez ele queira fazer um agrado para a equipe de fábrica da Ducati, ajudar o futuro colega, antes de possivelmente destroná-lo em 2025. Então, tudo tem ali um jogo para o Marc Marquez. E ele vai fazer o jogo dele. Ele não vai se importar nem com o Martin e nem com o Bagnaia. E isso é muito bom para o campeonato. Afinal, a gente já viu isso também em 2015, quando Jorge Lorenzo e Valentino Rossi disputavam o título da MotoGP, e na reta final ali o Marc Marquez acabou entrando de intruso. Acabou sendo aquele piloto que tirou ponto de um aqui, tirou ponto de outro ali, ganhou corrida na Austrália passando pelos dois pilotos, incomodou muito o Valentino Rossi em algumas etapas, tirou vitória do Lorenzo em outras, e acabou culminando naquele pega histórico com o Rossi na Malásia, onde o italiano perdeu a linha, deu um chute na Moto 93 e o resto é história. Um dos momentos mais marcantes do Mundial de Moto Velocidade, que já tem 75 anos. Então, é muito bom que a gente tenha o Marc Marquez disposto a não ficar só de espectador, que ele se intrometa mesmo na briga pelo título, desde que seja de maneira limpa, como ele mostrou nas últimas etapas, que ele se intrometa nessa disputa de Bagnaia e Martin, que ele faça realmente a diferença. Porque, como a gente tem visto muitos pilotos falando, o Martin e o Bagnaia realmente estão em outro nível. Eles estão em outro patamar dentro do grid. Possuem a moto mais evoluída, são os mais completos neste momento. Então é muito difícil alcançar, é muito difícil tirar ponto deles. E eles ficam nessa de gato e rato ali, um caçando o outro. Então é bom ter um terceiro elemento que talvez possa atrapalhar, possa bagunçar toda essa situação e trazer um pouco também de aspecto midiático para essa disputa. Afinal, Marc Marquez sozinho chama muito mais do que Martin e Bagnaia. E a MotoGP volta a acelerar já neste fim de semana com o GP da Tailândia em Buriram, a antepenúltima etapa do campeonato, 18ª e antepenúltima. Tá acabando, poxa, depois só tem Malásia e Valência. O Grande Prêmio faz cobertura completa, não só da MotoGP, mas também de Moto2 e Moto3 durante a madrugada, e você curte tudo isso aqui. Nos vemos na próxima, até já!